dia de Pentecostes, o que significa para nós hoje, qual foi a importância do dia de Pentecostes para a igreja, amém? Então a palavra de Deus nos mostra que no Antigo Testamento celebrava-se este dia. Não tinha o nome Pentecostes, mas tinha o nome de Festa das Semanas, Festa das Primícias. E glória a Deus, amém? Festa das Colheitas. E esta festa acontecia 50 dias após a Páscoa. Já que no Velho Testamento já se celebrava a Páscoa de uma forma diferente no sentido que ela tinha uma importância talvez igual, mas referia-se a que o povo de Israel foi liberto das mãos e das garras de Faraó, que o mantinha o povo escravizado, e de uma forma miraculosa e poderosa, Deus arrancou o seu povo das mãos de Faraó com grandes sinais e grandes maravilhas. Deus abriu o Mar Vermelho perante o povo de Israel e os seus inimigos se afundaram no Mar Vermelho. Porque Deus é Deus. E quando Ele opera, Ele faz coisas inusuais e poderosas, e Ele é santo e justo. E Ele arrancou aquele povo, Ele tirou aquele povo que estava subjugado às mãos de Faraó e tirou das mãos dele com poder sobrenatural. Na verdade, Moisés, quando foi a Faraó, levou o poder sobrenatural e Deus mandou que ele lançasse uma vara, a sua vara que trazia na mão, diante de Faraó, e aquela vara se transformou numa cobra. Então, Faraó disse aos seus magos: nós podemos fazer o mesmo. E então eles também fizeram. Contudo, houve uma coisa poderosa. Diga assim, uma coisa poderosa. Diga assim, o nosso Deus é poderoso. Não adianta o inimigo levantar as asas, porque ele vai cair em nome de Jesus Cristo. Na verdade, ele já está destronado, vencido, derrotado. E esta manhã eu estou impondo aqui, declarando esta manhã e declarando a derrota dele, porque Jesus Cristo venceu. E esta manhã estou posicionada neste lugar para declarar que Cristo venceu e nós vencemos com ele. Estou posicionada nesta manhã que maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo, que a vitória de Satanás, o diabo foi derrotado, vencido. Já vamos. Diga glória a Deus. Glória a Deus! Há um Deus poderoso, há um Deus que vive, há um Deus que é santo, há um Deus que é justo, há um Deus que é eterno, há um Deus que está operando, há um Deus que está transformando, há um Deus que está libertando. Tu não podes ser mais a mesma pessoa. Cristo está chegando à tua vida para dizer-te: eu te amo, eu estou aqui para te desatar, para te libertar pelo poder do meu Espírito. Então, nesta manhã, se você nunca me ouviu, não se assuste. Porque eu assim, às vezes sou branda e outras vezes sou um bocadinho impulsiva. Mas dê glória a Deus. Para me ajudar, você de glória a Deus. Alguém tem que adorar esta manhã. Alguém tem que festejar este dia poderoso. Alguém tem que dizer glória a Deus, Ele me salvou. Alguém tem que dizer: o Espírito de Deus veio à minha vida e me desatou. Alguém tem que adorar esta manhã. Aleluia, os irmãos podem sentar. Então, os magos de Faraó fizeram exatamente a mesma coisa. Mas aconteceu uma coisa surpreendente. E como, queridos irmãos, eu quero dizer-vos uma coisa. O meu tablet perdeu, quer dizer, pus a carregar, mas ele não carregou. Mas o meu filho já o carregou, porém não vale a pena. Eu dou graças a Deus por tudo quando fazem por mim, porque esta igreja tem aqui um grupo de pessoas muito maravilhosas. Só que eu faço mensagens, depois não dá nada. Não, está tudo bem, sou eu. Eu é que não. Mas... ok. Diga assim, glória a Deus. E então, diz que Faraó, os magos fizeram o mesmo, mas aconteceu uma coisa surpreendente. Aleluia. É que a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos magos. Sabe o que é que significa?
que o poder de Deus vai engolir o poder de Satanás. Onde houver bruxos, feitiçarias, isso tudo, o Espírito de Deus vem para destruir as obras do diabo. E Ele está vivo hoje, Ele está aqui nesta manhã. Por isso não há bruxaria, nem feitiçaria, nem encantamentos contra o povo de Deus. E se o diabo lançou uma maldição contra a sua vida, eu quero dizer esta manhã, Jesus está aqui para romper essa maldição, para destruir essa obra demoníaca, para pô-lo em liberdade, para dizer não. Então, para pôr aqui um fundamento acerca do Espírito Santo maravilhoso, poderia falar das outras pragas todas que vieram sobre o Egito e que finalmente culminou com a morte dos primogénitos. E então Deus deu uma ordem em que todo Israel devia matar um cordeiro e com esse sangue barrar as portas das suas casas, porque naquela noite viria julgamento sobre o Egito e sobre todos aqueles cuja casa não tivesse o sangue. Porque Deus via trazer juízo sobre o Egito. Mas onde o anjo da morte visse o sangue, o Senhor não permitia que ele entrasse lá. Então todas as casas tinham o sangue. E isto era a primeira Páscoa. E este sangue era simbólico. Foi morto um cordeiro. E depois, mais tarde, Jesus veio. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E Ele derramou o seu sangue. Aquele cordeiro foi morto e o seu sangue foi barrado às portas de todas as casas. E o anjo da morte passou, mas onde viu o sangue não pôde entrar. Diga assim, glória a Deus, onde está o sangue, o inimigo não vai poder entrar na tua vida. Ele podia entrar na tua vida até que Jesus entrou na tua vida e te resgatou, te libertou. O seu sangue foi derramado em teu favor. E agora que Ele entrou na tua vida, o sangue te dá vitória. O sangue de Jesus dá vitória. E sabes que mais, quando o inimigo vê o sangue na tua vida, ele tem que dar em bandada, tem que ir embora, ele não vai penetrar essa barreira. Mas tu tens de ter fé no sangue do Cordeiro. Tu tens de crer em teu coração que o sangue de Jesus é poderoso para te pôr em liberdade, para te dar a vitória, que no sangue de Jesus há vida. Aleluia. Então essa foi a primeira Páscoa. Então, a partir desse dia, todos os anos, o povo de Israel celebrava a Páscoa e 50 dias depois celebrava a festa das primícias. Então, o Pentecostes, que é uma palavra que vem do grego, que é 50 dias, é 50, agora não vou dizer esse nome porque é muito 50, é assim uma coisa difícil de dizer. Então é melhor dizer 50 dias após... Não é melhor? Vocês me perceberam, não é? Se eu fosse dizer 50, não sei quanto, é mais difícil. Então, nós vemos então que Jesus veio no tempo determinado e foi à cruz. Foi a uma cruz. Jesus disse, eu vou dar a minha vida porque eu quero. E porque essa também é a vontade do meu Pai. E eu venho fazer a vontade do meu Pai. E aquilo era um momento muito difícil. Jesus foi ao Getsemane e ali agonizou. Ele clamou ao Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E veio um anjo que o confortava. Depois de vencer aquela batalha, Jesus está pronto para ir à cruz. E vai até o final. E naquela cruz, depois de tudo feito e consumado, ele disse, está consumado. Depois de derramar todo o seu sangue. A Bíblia relata que quando o capitão ou o centurião deu uma ordem por causa da Páscoa, que era outro dia, então os judeus pediram que os corpos não ficassem ali e então os soldados vieram para quebrar as pernas dos que estavam crucificados, porque foram crucificados um de cada lado e Jesus no meio. Mas quando chegaram a Jesus viram que estava morto. Mas para confirmar, um soldado furou o lado com uma espada. E sabe o que é que saiu? Água e sangue. Jesus esgotou tudo quanto tinha. Foi até a última gota.
Então vemos que antes que Jesus expirasse, ele clamou e bradou: está consumado. Estava consumado o plano eterno, não era um plano de agora, era um plano eterno de trazer redenção, de trazer salvação à humanidade, uma vez que ela se perdeu. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, como diz as Escrituras. Então diz que quando Jesus disse está consumado, o véu do templo, que tinha uma altura de 15 metros e umas 18 centímetros de espessura, rasgou-se de alto a baixo. O véu era um véu que separava o lugar santo dos santos, ou seja, ninguém podia passar aquele lugar, aquele pano, a não ser o sumo sacerdote. Mas quando Jesus disse está consumado, aquele véu rasgou-se de alto a baixo. Não sei se estão cá nesta manhã. O véu rasgou-se não por mão humana, mas pela mão de Deus. Por isso é que está escrito de alto para baixo. O sol escureceu, houve um terremoto, as pedras, as pessoas batiam nos peitos e corriam. O que está a acontecer? Mas eu quero dizer-lhe esta manhã, o véu se rasgou, o caminho foi aberto para entrar na presença de Deus. O caminho foi aberto para você e eu se reconciliasse com Deus. Se tu hoje estás aqui nesta manhã e tu não sabes quem és, eu quero dizer, Jesus te ama. Jesus quer dizer-te, se tu me creres em mim, se tu me aceitares, se tu me receberes, eu vou entrar na tua vida e vou fazer morada na tua vida. Há aqui alguém que quer dizer Jesus? Sim, Senhor, sim, Jesus. Há aqui alguém que diz sim, Jesus? Quantas mãos dizem sim, Jesus, esta manhã? Ai, você tem que estar mais entusiasmado, vou deste lado. Quantos dizem aqui sim, Jesus? Sim, Jesus, sim, Jesus, aleluia! Ele ressuscitou. E deu provas disso. Esteve 40 dias com os seus discípulos. Diga assim comigo, 40 dias. Deu-lhes instruções. Ceou com eles. Comeu com eles. Glória a Deus. Amém? E nós encontramos no livro de Atos que antes de Jesus ascender ao céu, deu-lhes várias instruções. E uma delas, vamos ver Atos 1, 7 e 8. Porque os discípulos queriam saber tudo, como nós hoje, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Porque eles queriam saber quando é que Jesus vinha reinar, governar isto tudo e por aí fora. Jesus disse, calma, ainda há outra era primeiro, certo? Disse, isso não vos pertence a vós. Mas agora vamos ler todos juntos o verso 8. Mas recebereis, vamos dizer todos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até aos confins da terra. Então, se você ler o Evangelho de João, no final diz, mas esperai em Jerusalém, porque os discípulos já queriam ir pregar, alto, não agora, não dessa forma, esperem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Não sei, para serem minhas testemunhas. Quando você é cheio do Espírito Santo, você torna-se uma testemunha. O poder de Deus não vem sobre si para uma coisa qualquer. Ele vem para muitos propósitos, mas um deles é para que você testemunhe da grandeza de Deus. É para que você testemunhe quem é Deus. É para que você testemunhe que Jesus o perdoou. É para que você testemunhe que Jesus o libertou dessa depressão, dessa opressão. É que Ele trouxe redenção à sua casa, à sua família. É para que você testemunhe que Ele perdoou os seus pecados. Quantos estão entusiasmados aqui nesta manhã? Quantos podem dizer, Ele perdoou os meus pecados? Se você diz, Ele perdoou os meus pecados, você já está a celebrar, você já não está em condenação, mas você está em vitória. Quantos dizem assim, Ele perdoou os meus pecados? Às vezes o diabo diz, Ele não perdoou nada, Ele era só a tua vida, e decidiu. Você diz, não, Jesus perdoou os meus pecados porque eu me arrependi de todo o meu coração e Ele perdoou os meus pecados e me deu vida. Diga aleluia. Agora espere. Jesus disse, esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Diga, poder. Diga de novo, poder. Agora deixe-me pôr aqui um bocadinho de fundamento. Eis que é preciso necessário entendermos quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é
uma força. Aleluia. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele é comparado a uma pomba, mas ele não é uma pomba. O Espírito Santo é como um fogo, mas ele não é um fogo. Diga aí ao seu irmão, o Espírito Santo é como o fogo. Se você tiver uma enfermidade e você crer em Jesus, porque Jesus, o Espírito Santo só opera para glorificar a Jesus. Eu vou dizer-lhe aqui nesta manhã, o Espírito Santo não vai operar na sua nem na minha vida para glorificar a minha outra coisa qualquer. Ele vem para glorificar uma única pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quero dizer que quando você crê nele, o Espírito Santo começa a operar na sua vida. Uau! Posso ver amém? Quando o Espírito Santo, quando tu crês nele de todo o teu coração, o Espírito de Deus começa a trabalhar na tua vida. E se tu tens uma enfermidade, o fogo do Espírito Santo vai consumir essa enfermidade. Não sei se estão cá. Por isso que as pessoas dizem, eu hoje tinha uma enfermidade, eu estava aflita, mas veio um fogo sobre mim, senti um calor muito esquisito e já não tenho dor. Já não tenho enfermidade. É o poder do Espírito Santo atuando em tua vida. Então ele não é um fogo, mas é como um fogo. Não sei se estão cá nesta manhã. A Bíblia diz que ele é como um vento. Aliás, veio como um vento, já vamos ver. Mas ele não é um vento. A Bíblia diz que Jesus disse a Nicodemos que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E diz assim como o vento sopra e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Uau! Ouves a sua voz. Queridos irmãos, você pode ouvir a voz do Espírito Santo. Ele pode soprar a sua vida. Não sei se estão cá. Quando o Espírito Santo sopra em tua vida, há um sopro de vida a entrar dentro de ti. Você não entendeu? É quando o Espírito Santo sopra na sua vida. Você pode estar debaixo de uma grande depressão. Você pode estar debaixo de uma grande coisa que o oprime. Mas quando o Espírito Santo vem sobre cima, esse se levanta. Essa pressão se levanta. E esse sopro de vida entra dentro de si. Há aqui alguém nesta manhã em que o Espírito Deus vai soprar. Vai soprar vida. Você estava morto, mas reviveu. Não sei se estão cá. Eu estou soprando, mas não é o meu sopro. É o sopro do Espírito em sua vida. Há aqui alguém que está respondendo nesta manhã a esta palavra. Há aqui alguém que diz, Espírito Santo, eu preciso que sopres a minha vida. Sopra-me, sopra esta manhã, sopra no meu interior, sopra no meu coração, sopra na minha vida. Eu estou meio morto, por favor ressuscita-me. Não sei se estão cá nesta manhã, diga Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Vem aqui alguém que crê nele. Levanta a sua mão bem alto como testemunho da sua fé. Por que eu digo levanta a sua mão? Porque essa mão alta, Deus vê o testemunho da sua fé. Os anjos veem o testemunho da sua fé. E digam, aleluia Jesus. Tu enviaste Jesus. Peço perdão, tu enviaste o Espírito Santo para atuar na minha vida. Aleluia. Então ele não é um vento, mas é como um vento. Ele não é um rio, mas é como água viva, água que limpa, água que dá vida. Sabe quando é que você é totalmente feliz? Quando mergulha pela fé no rio do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Já não é você mesmo, você está totalmente dependente dele. Você não entendeu. Você mergulha e agora você nada nesse rio, no rio do Espírito Santo. Há verdadeira transformação. Você, essa cara de tristeza vai desaparecer no momento em que ele soprar na sua vida. Toda a impossibilidade que está na nossa mente desaparece quando o Espírito Santo ilumina a nossa mente. Todo o medo vai embora. Não sei porque o irmão não percebeu. Todo o medo vai embora. O que é que o diabo faz nas nossas vidas? Enche-nos de medo, de confusão, de mentira, de engano. Ele diz a ti e a mim, bom, este que estás a ouvir, isso não é bem assim. É mais ou menos assim, mas não é bem assim. Não, é assim como Deus diz. Não é como eu digo, é como Deus diz. E agora deixe-me dizer também ainda mais. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.
Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa. Ele é onipotente, quer dizer que tem todo o poder. Não há enfermidade alguma. Não há poder algum. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que o Espírito Santo não possa fazer. Ele é onipotente. Pastora, mas porquê é que Ele não está atuando? Porque tudo depende da tua vontade e da minha vontade. Deixa que te vou dizer esta manhã algo que é necessário lembrar-te. Quando Deus nos criou com uma vontade. E essa vontade Deus não toca. Digamos que assim, que Deus não vai violar aquilo que Ele mesmo criou. Ou seja, Deus nos deu um livre-arbítrio, capacidade de eleição, de eleger. Ou eu vou eleger a vida, como diz, ou a morte, a bênção, a maldição. Significa que há uma dualidade que estão diante de nós. Não há terreno neutro. Está diante de nós. Eu vou fazer uma escolha. Eu vou escolher a vida ou a morte. A morte é a separação de Deus. A vida é caminhar com Deus. Está diante de si esta manhã. Quem vai eleger esta manhã é Jesus. Não sou eu. Não é Deus. Quem vai eleger esta manhã a receber não sou eu. Não é Deus. É você mesmo. Sou eu mesmo. Não sei se estão cá nesta manhã. És tu mesmo que vais dizer: acabou, eu não vou permanecer mais neste lugar. Acabou. Se Jesus morreu numa cruz para me resgatar da maldição, não vou caminhar nela. Não sei se estão cá nesta manhã. Se Jesus me resgatou da bruxaria, da feitiçaria, da maldição dos meus antepassados, eu não vou caminhar nessa maldição. Há algo novo que Deus criou para mim, portanto eu vou caminhar no destino, no propósito que Deus tem para a minha vida. Não naquilo que o diabo fabricou para a minha vida, mas para aquilo que Jesus me chamou a fazer. Quantos esta manhã vão eleger e dizer glória a Deus? Você tem que fazer tremer o inferno. E as estruturas todas que Ele criou na sua vida têm que cair por terra esta manhã. Têm que ser abaladas pelo poder de Deus na sua vida. Você tem que se levantar e posicionar-se e dizer: Senhor Jesus, trabalha em mim. Amém? Sabe o que eu vou dizer? Não procure agradar ao homem. Muitas pessoas dizem: eu bem queria fazer aquilo, mas tem lá aquela pessoa que não gosta muito que faça isto. Você vai ter que eleger entre agradar a pessoas ou agradar a Deus. Mas muitas pessoas confundem isto. Pensam que agradar a Deus é rebelar-se ou fazer qualquer coisa assim desse género. Não. Agradar a Deus é fazer aquilo que agrada a Deus. Não é que agrada a si, irmão. Nem a mim, aleluia. Diga assim: eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Vocês não estão muito entusiasmados, mas isso é maravilhoso. Quando você agrada a Deus, há algo maravilhoso que vai suceder na sua vida. Não é para agradar a homens, é para agradar àquele que vive. Mas quando eu não gosto desta expressão, agradar a homens, porque muitas pessoas se rebelaram contra os seus próprios pastores, lideranças e sei lá o quê. Eu não estou aqui para agradar a homens. Pois não, por isso não te agradas a ti mesmo. Agrada a Deus. Eu não sei se vocês estão aqui nesta manhã, você tem de agradar àquele que o chamou. E assim, mas se, pastora, mas e aquela pessoa? Não importa se Deus te chama para algo maior e mais superior, tu não tens de te rebelar, só tens que ser dócil. Ai, vocês não entenderam. Tu tens de ser dócil e dizer: Deus tem algo para mim. Vejo que Deus me chama. Você não sei se está cá, eu nem sei porque é que estou a dizer isto. Diga assim, os pastores dizem sempre isso. Que era um síndrome. Síndrome, meu Deus. Isto é uma palavra nova. Bem, vou avançar para a frente. Mas se você quiser algum esclarecimento, venha ter comigo que eu dou-lhe. Se você quiser saber mais a profundo estas palavras que eu acabei de dizer, venha ter comigo. Eu lhe dou. Mas Deus está a restaurar. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que Deus vai restaurar a tenda de Davi que estava caída. Você sabe o que era a tenda de Davi? Era um lugar de adoração e louvor. Era um lugar da presença de Deus. E Deus está a restaurar essa tenda. Deus está a restaurar essa adoração. Porque onde está o Espírito Santo há liberdade. E quando você adora, a presença de Deus se torna manifesta. Então, o Espírito Santo é onipotente, é onipresente. Quer dizer que Ele pode atuar agora mesmo na sua vida. Vai no seu irmão e disse: não durmas. Desperta.
Nós começamos esta reunião a dizer, desperta. Diga assim, desperta. Lá dentro do teu ser tem que haver um despertamento. Sabe o que é que significa despertar? É quando você é despertado pelo Espírito Santo, você é vivificado, recebe a vida de Deus. Alguém quer a vida dele? Quando você começa a dizer, Espírito Santo, trabalha em mim, eu para em mim, Deus começa a atuar trazendo vida. Você desperta, uau, eu não percebia nada destas coisas de Deus, mas agora estou a perceber. Não entendia nada disto, mas eu me sinto tão bem, eu me sinto livre, aleluia. O que é que queres fazer mais comigo, aleluia? Então, vamos lá, continua ou não? Diz assim, quantos ainda me toleram são mais 20 minutos, quantos me toleram 20 minutos? Ok, muitos poucos me toleram, então neste caso estou quase a terminar. Então, queridos irmãos, mais 5 minutos. Nem 5. Passo para ele. Não, está bem. Quantos me toleram mais 1 minuto? Siga, pastora, siga. Quantos dizem siga? Fiquei melhor. Eu gosto daquele irmão que cada vez que eu venho ele diz, fala tudo. Diga aí ao seu irmão, fala tudo. Fala tudo. Glória a Deus. Fala tudo. Então, Deus é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Agora mesmo, Ele está olhando para ti e para mim. Agora mesmo Ele pode atuar em ti, neste irmão, nesta irmã, ao mesmo tempo, nesta irmã, noutro lugar do mundo, na China, em qualquer lugar, Ele é onipresente. Não pergunto como é que isso é, Ele é Deus. Mas é o que a Bíblia diz, é onipresente. Ele está atuando agora aqui, mas Ele só vai atuar se tu abrires a porta. Porque Ele é uma pessoa. Ao mesmo tempo Ele é uma pessoa. Então nós vemos aqui, digo assim, glória a Deus, Deus está a trabalhar em nossa vida. Ele é onipresente, onisciente, sabe tudo. Não há nada que Ele não saiba. Ele até sabe exatamente o que você está a pensar agora. Agora mesmo está a olhar para si e diz, eu sei os teus pensamentos. Sei exatamente o que pensas agora. Sei o que estás a pensar acerca de mim e acerca deste momento. Mas Ele também diz, se tu creres em mim, se creres em Jesus, tu verás a minha glória. Se tu creres, hoje não serás mais a mesma pessoa. Não sairás daqui igual como eras até agora, mas sairás totalmente transformado. Sabe para quem Deus vem? Para aqueles que têm sede e fome de justiça. Sabe para quem Deus vem? Para quem está aqui nesta manhã e diz, eu quero mais de Deus. Amém? Então, vemos que Ele é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo não é uma força, Ele é Deus. A palavra de Deus diz que Ele é uma pessoa. Porque pode entristecer-se. Diga assim comigo. Veja uma mentira que anda fabricada por aí. Que o Espírito Santo é uma força. Uma força não se entristece. Você já viu alguma força entristecer-se? Ponha aí, assim, uma força pode ser, assim, um dinamite. Fale para ele. Não gosto de ti. Fale para uma força, um dinamite. Uma coisa assim, dinamite. Eu não gosto de ti. Dê-lhe um pontapé. E o dinamite não faz nada, a não ser que você também abale demais que aquilo vai explodir. Mas tem que lhe pôr fogo para que exploda. Mas uma pessoa entristece. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo se entristece. Sabe como? Diz, tira da tua boca toda a palavra torpe. Toda a palavra torpe. Tirei do vosso meio, da vossa vida, a gritaria, a cólera, a maledicência. Tira da tua vida, que isso entristece o Espírito Santo. Diga aí, seu irmão, não entristeças. A pessoa que mais pode trabalhar a teu favor. Pastora, você não sabe o mal que me fizeram. Nem você sabe o mal que me fizeram a mim. Ninguém sabe o mal que nós fizemos uns aos outros. Diga assim, às vezes. Só às vezes. São coisas excepcionais. Nós fazemos algum mal sem saber. Verdade ou não é? Podemos magoar uma pessoa sem querer magoá-la. Agora, há pessoas que magoam de propósito. Isso já é outra coisa. No entanto, a Bíblia diz que entre nós
essas coisas devem ser removidas. Portanto, se alguém lhe fez mal, o único caminho é perdoa. Diga aí ao seu irmão, perdoa. Ficas mesmo bonito quando perdoas. Sim ou não é? Olha, vamos fazer aqui um exemplo. Uma pessoa que perdoa e outra que não perdoa. Podemos fazer, irmãos? Pois não temos tempo, não é? Temos tempo. Então anda cá, Diogo. O Diogo é muito boa pessoa. Dê uma salva de palmas a Jesus por ele. Pronto, tu és o que perdoas. Nós não somos muito bons para isto. Porque nós estamos sempre a rir. Tu estás sempre a rir. E eu também. Mas a gente vai tentar fazer aqui alguma coisita. Tu és aquele que perdoa tudo. Eu sou a má da fita. Vamos lá. Nós encontramos. Eu não perdoo. É para ele. Olha, não é nada. Uma salva de palmas a ele. Sempre atento. Então, alguém me fez mal e hoje estou muito aborrecida. Alguém me fez mal e hoje estou aborrecida. Pronto. Venho à igreja, mas ainda estou aborrecida. Aleluia. Então, o que se passa contigo? Está tudo bem? Vejo que está um pouco... Faltava este agora. Mas fizeram-te algum mal? Tem alguma coisa a ver com isso? Francamente, esta gente da igreja de vez em quando passou-se. Olha, mas Deus te ama e Ele quer derramar o seu amor sobre a Mas tua já vida. sei isso há muito tempo. Sou crente há mais tempo que tu. É verdade. Mas quando Deus derrama o seu amor sobre a nossa vida, nós conseguimos perdoar até aqueles que nos ofenderam e magoaram. E é só uma... Eu? Estás a falar isso para mim? Há alguém que perdoa mais do que eu. Ora este, era o que me faltava. Que Deus me abençoe hoje e me livre deste. Mas a Bíblia diz mesmo que temos que soltar o nosso perdão e Sei não... mais de tudo, da Bíblia e de tudo. Mas já que puxas pela minha língua, deixa-te dizer-te uma coisa. Se fizesse a ti o que me fizeram a mim, eu queria ver como é que está. Se calhar foi mesmo muito forte, mas ainda assim, não soltar o perdão Sempre é a mau. mesma coisa, lá vai ele, ainda assim, ainda assim. Eu só quero que Deus transforme a minha vida. Eu só quero que Deus tire isto de mim. E agora? Como é que faço? Olha, sabes o que é que eu te digo? Eu estou aqui para ouvir e para me ir embora, percebes? Diz. E vou sair igual, é? É o que me vais dizer, não é? Vai sair igualzinha. Não vai sair igual, não. Vai sair diferente. Vou sair diferente. Lá vai ele com a lenga-lenga. Vai sair diferente, vai sair diferente. O Espírito Santo está aqui. Dê uma salva de palmas a Jesus. Agora, como eu ainda estou zangada, eu vou permanecer sempre assim. Ele vai... Eu estou a pregar e ele está a rejubilar. Rejubila. O Espírito Santo é bom, está a atuar na tua vida. O Espírito Santo é bom, Ele está a atuar na tua vida. Amém, aleluia. E eu sou que estou zangada. Mas Ele está aqui para tocar na tua vida, Ele é bom, Ele quer transformar o teu coração, a tua vida, Ele está aqui, alegra-te, anima-te. Ele é maravilhoso. Aleluia. Saltar ao meu lado. Ainda por cima está-me a perturbar. Eu gostava estou no espírito. Brincar. Posso brincar, irmãos? Você perdoa. Se você perdoa o seu irmão da cama, meu irmão. Perdoa-me. Eu fiz assim alguma coisa que não devia, mas sabes lá. Perdoa-me. Amém, está perdoado. E perdoa-me também por o que eu lhe fiz. Caminhamos juntos. Caminhamos Aleluia, juntos. caminhando Amém. vamos para cada... Caminhando para cada... Caminhando para cada...
Oh, glória a Deus, caminhando vou para Canaã. A alegria do Senhor é a nossa força e o perdão traz libertação. Oh! Eu vou para Canaã. Hey. Liberta-te das tuas ataduras, faz alguma coisa, deixa o Espírito Santo trabalhar em ti. Caminhando eu vou Para Canaã. Oh, Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Ela é mais. Dê uma salva de palmas a Jesus. Somos livres, livres, livres para amar, livres para perdoar, livres para vencer com Cristo. Então, Jesus, o Espírito Santo é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Pode ser entristecida. E Jesus disse, não vos deixarei órfãos, vou enviar-vos outro Consolador. Um que vai estar ao teu lado. Diga aí, glória a Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, algo maravilhoso vai sucedendo na minha vida. Sim, é verdade, podes ficar triste, mas o Espírito Santo vem-te para trazer gozo. O Consolador vem-te dar uma palavra de ânimo. O Consolador vem para encorajar-te. O Consolador vem para levantar-te. O Consolador vai ser o teu conselheiro. O Consolador vem para guiar-te. Diz aí ao teu irmão, deixa o Espírito Santo te guiar. Acaba com essa coisa de te guiares a ti mesmo. Já chega. Queres ser feliz? Quantos querem ser felizes aqui? Toda a gente quer ser feliz. Meu querido irmão, tu podes ser feliz. Diga-lhe, querido irmão, podes ser feliz. Deus quer que sejas feliz. Sabes que a tua felicidade pode irritar algumas pessoas? Quando tu estás assim mais ou menos assim triste e abatido, as pessoas dizem, coitado, tem um bocadinho de compaixão. Mas quando tu te levantas e começas a alegrar-te acima das tuas circunstâncias e tudo à tua volta, tudo negativo e tu... Eu louvo o teu santo nome, oh glória ao teu nome, Jesus. Tu és uma gozo, a minha alegria, mesmo no meio desta situação turbulenta. Eu ainda creio que estás a agir, a trazer liberdade, a trazer cura, a trazer redenção. Oh louva o Senhor, a minha alma, louva a minha alma. E começas a alegrar-te e outro assim, o que se passa com ele? O que se passa com ele? Nem está feliz. Mas tu tens um crente verdadeiro ao teu lado, genuíno, que te ama, que tu amas. Vocês dizem, uau, ele está-se a alegrar. O Espírito Santo está a trabalhar na vida dele. Ah, glória a Deus, maravilhoso Jesus, aleluia. 120 pessoas estavam buscando a Deus no dia de Pentecostes. 120, unânimes, diga aí, unânimes. Todos cantavam, se calhar cantavam este cântico. Digo eu. Mas antes de chegar ao cântico, mas vamos lá, já viram quem é o Espírito Santo, não é? Estavam todos juntos cantando, porque receberam uma ordem expressa de ficarem em Jerusalém. Diga aí, quando recebemos uma ordem de servir a Deus, de vir à casa de Deus, nós temos de obedecê-la. Estavam todos juntos. E eu talvez pense que eles estavam a cantar aquele cântico assim, para aí. Porque eles ainda estavam numa preparação espiritual. Se calhar estavam a cantar assim. Louva a minha alma ao Senhor. Louva ao Senhor todo o meu ser. Louva ao Senhor todo o meu ser. Sabe, a nossa alma não gosta quando estamos magoados, cansados, feridos, humilhados, rejeitados, a nossa alma recusa-se. Então, uma das formas de fé, ou melhor, de ativar a nossa fé, é contrariar a nossa alma. É dizer, vais cantar. Vai. Vamos! Vá ao Senhor todo o meu ser. Agora. E agora? Não vou-me calar, o meu Deus, e sempre te vou adorar. Não vou-me calar.
calar, não vou me calar. O meu Deus vivo está e sempre te vou. Não vou me calar, não vou me calar. O meu Deus vivo está sempre. Diga, não vou me calar, não vou me. Oh, louva. Senhor, todo o meu ser. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar como nós nesta manhã. E vou dizer-vos algo maravilhoso que aconteceu naquele dia. O Espírito de Deus desceu sobre aqueles 120 pessoas. Não foi só sobre os apóstolos, foi sobre todos. Ele veio com poder sobrenatural. Ele veio com fogo, Ele veio com vento, Ele veio com dons, Ele veio com poder. Era o início da igreja. A Bíblia diz que quando o poder veio, uma multidão de pessoas se juntou naquele lugar porque ouviram aquele som. Esta casa tem que ter o som da adoração, tem de ter um som que vem do Espírito. Esse som tem de ser ouvido nesta terra, este som tem de ser ouvido nesta cidade, este som tem de ser ouvido nesta nação. Este som tem de ser ouvido para além destas fronteiras. Tu tens que levar este som. Não sei se estão cá nesta manhã. Há um som a despertar em teu coração. É o som do Espírito, é o som do poder do alto, é a renovação do Espírito, é o Espírito de Deus atuando. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Ele para sempre, e sempre, e sempre, Rei da Glória, Todo-Poderoso, Santo, Justo. Os irmãos podem sentar. Já não falta muito, mas é só mais um bocadinho, está bem? Então diz que estavam todos reunidos. Os irmãos depois podem ler Atos, capítulo 2, e vão encontrar tudo aquilo que eu estou a dizer esta manhã. E diz que veio sobre eles, viram-se, cada um olhava e via como uma língua. Como? Diga assim, como? É uma comparação. É tentar descrever o que viam sem saber como descrevê-lo. Mas eles comparavam-no com uma língua de fogo. Diga, fogo, fogo, fogo. O poder de Deus vem com poder, dinamite, com fogo. Para que o fogo, irmãos? Para ativar o poder. Muitas pessoas querem o poder, mas não têm o fogo do Espírito. Não têm fogo em seus corações e por isso estão se apagando. Assim nesta manhã Deus está a dizer, fogo. Fogo em teu coração, fogo em teu espírito, fogo em tua alma. É tempo de te levantares. Fogo sobre a tua vida, fogo, fogo sobre ti. Nada está terminado, ainda está a começar. Fogo sobre a tua vida, algo sobrenatural vem sobre ti. Crê somente, toma posse dessa verdade. Há fogo sobrenatural, há algo sobrenatural que vem sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre ti agora. Recebe-o. Aleluia. Fogo. E quando veio aquele som e aquele fogo, estavam pessoas de todas as nacionalidades. Porquê? Porque era a festa das colheitas, era a festa das primícias. Então de todos os deuses de todo o mundo e outras pessoas que também criam em Deus, se juntavam naquela cidade, na cidade de Jerusalém, de todos os lugares. E começaram a ouvi-los falar em línguas. Quando eles viram aquele fogo, eram como línguas que eram repartidas pelo Espírito Santo. Diga assim, quando o Espírito Santo vem, Ele dá-te uma nova linguagem. Ele dá-te um dom. Ele oferece-te um dom sobrenatural para falares uma linguagem sobrenatural. E quando falas essa linguagem sobrenatural, o diabo não pode interceptá-la. Porque o diabo impede que não quer que tu fales em línguas. Eu que não falo em línguas é que eu não percebo o que te estou a dizer. Exatamente, não é para tu perceberes o que estás a dizer. É o teu espírito que está conectado com o Espírito de Deus. É o teu espírito conectado com o Espírito Santo, orando juntos. Aleluia! Orando juntos, orando juntos.
coisa mais linda. O Espírito de Deus, o Todo-Poderoso, agora está em ti para orar juntamente contigo. E oras em espírito e em verdade. Então aquele poder veio de tal ordem que algumas pessoas olharam e disseram: uau, estão bêbados. Sabe porquê? Porque é natural que as pessoas estejam orando religiosamente assim. E isso é natural, não tem mal nenhum nisso, certo? Há momentos em que precisamos estar silenciados, mas há momentos em que o Espírito de Deus vem para ativar-nos. Eu não sei se estão cá nesta manhã. Há momentos em que o Espírito de Deus vem como uma doçura. E há momentos em que o Espírito Santo vem para ativar-nos porque estamos a amolecer, estamos a morrer, o fogo está a apagar-se. E o Espírito Santo vem de novo. Assopra a vida, vida, vida. Vem o Espírito de Deus, começa a soprar em ti. Tu começas a ressuscitar, começas a levantar-te, começas a agir, começas a levantar-te. Já não sabes o que fazer. É tanta glória que não sabes, já está de pé, já está sentado. Não sei se estão cá. Aí já não te importas com a tua aparência. Aí quando o poder de Deus vem sobre a tua vida, tu estás-te ralando com o que os outros pensam. Tu estás envolvido debaixo de tal glória que tu não te importas que se chamem, que eles disseram, estão bêbados. E não importa como as pessoas vão categorizar-te. Está maldito. Catalogar-te. Muito obrigado. Não importa como as pessoas vão pensar de ti. Tu nem te importas com a tua... Como é que é? É aqui um nome que me escapa. Não. Com a tua condição. Não é bem assim. Tua imagem. Já não importas com a tua imagem. A única coisa que tu estás é saturado do Espírito Santo. E por isso já não te importas. Tu ris, tu cantas, tu louvas, tu bendizes, tu ajoelhas, tu cantas, tu olhas para tu abraças os irmãos todos. Vou contar-te uma coisa. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, tinha 1 mês de cristã. E eu queria ser batizada no Espírito Santo. E a palavra batismo quer dizer imergida. Porque quando nós recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo, mas não estamos imergidos nele. E a Bíblia diz, recebei o Espírito Santo. Nós temos que recebê-lo em nosso coração, em nossa vida. E eu ouvi que quando somos imergidos, como que batizados, mergulhados no Espírito Santo, falamos em línguas. E eu queria falar a linguagem celestial e não estava a acontecer. Mas eu era muito nova na fé, mas naquele dia todo eu diga ao seu irmão, expectativa. Põe expectativa. Porque tu podes não ser mergulhada, mas podes ser livre. Tu podes não ter a experiência do teu irmão, mas algo pode suceder na tua vida. Expectativa. Diga expectativa, talvez sejas curada, talvez sejas liberta, talvez Deus te dê uma palavra esta manhã de redenção. Não sei se estão cá nesta manhã, tu podes precisar de uma palavra de redenção no teu trabalho, no teu emprego, na tua vida pessoal. Deus pode trazer uma palavra e te redime. Posso ouvir um amém? A minha irmã conta que ela trabalhou nos laboratórios da Trocipeia e enganaram-se num lote. E quando não deram por isso estava feito. E então aquilo era um problema muito grave. Podiam ser todos despedidos. E ela veio aflita para casa e eu disse, Deus, vamos todos perder o emprego. Além disso, não sabemos o que é que nos vai acontecer. Então ela orou a Deus. Diga assim, orou a Deus. Diga, conecta-te. Eu não sei, irmão, quando você tem um problema, conecta-te com o alto. Não sei se estão cá nesta manhã, conecta-te, liga-te. Ela orou. De noite Deus deu-lhe um sonho. E viu uma cruz. Redenção. Oh, glória a Deus. Além de Deus lhe trazer redenção, deu-lhes uma unidade. Vamos trabalhar a noite inteira e mudar este lote para o lote certo. Vamos desmanchar isto tudo. Trabalharam uma noite inteira, mudaram o lote, ficou tudo normal. Porque Deus interviu, redenção. Diga à sua irmã, redenção. Deus é um Deus redentor, mas tu crees que Ele é redentor? Diga aí, tu crees que Ele é redentor? Tu crees que Ele é redentor? Tu crees que Ele vai redimir-te? Tu crees que Ele vai tirar-te dessa situação e te levar mais alto? Tu acreditas que Ele vai chegar à tua vida e levantar-te? Tu crees que Ele vai levantar-te? Tu crees que Ele vai restaurar-te? Tu crees que Ele vai mudar-te? Se tu crees nisso, algo vai suceder. Então, irmãos, o poder de Deus veio de uma forma poderosa. Então, Pedro levantou-se com os 11 e disse, estes homens não estão bêbados, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi profetizado pelo profeta
Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Oh, queridos irmãos, a igreja ia começar pelo poder do Espírito Santo. O Redentor chegou, agora vem o Espírito Santo para trazer algo sobrenatural. A igreja não é uma coisa comum, a igreja não é uma religião, a igreja está movida pelo Espírito Santo para ser sobrenatural, para trazer redenção, para trazer cura à tua vida, para trazer libertação à tua vida, para trazer transformação à tua vida, para que Deus traga perdão em teu nome, Jesus. Estes homens não estão bêbados. Então ele fez um discurso, disse: é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o levantou dos mortos e o fez Senhor e Cristo. E para resumir, os irmãos podem ler, disseram aquela multidão: o que faremos, varões galileus? Porque eram galileus, eram da Galileia. Diga assim, boa pergunta, diga, levanta a sua mão. Boa pergunta. O que faremos? Depois do que vemos, o que faremos? O que faremos? E ele disse: arrependei-vos. 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 E sejam batizados nas águas. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa diz respeito, diga aí a seu irmão, porque esta promessa, a promessa do Espírito, diz respeito a ti, aos que estão perto, aos que estão longe e a todos quantos nosso Senhor chamar. Diga aí, esta promessa é para mim. Quantos dizem, ela é para mim? Levanta a sua mão, esta promessa é para mim. Esta promessa não é para outra pessoa, é para outra, mas também é para mim. É para mim, aleluia. Como é que se chamava no Antigo Testamento este dia? Festa das colheitas. Como é que se chamava ainda? Associavam esta festa também à lei de Moisés, quando ela foi dita. Porém, na lei de Moisés, quando ela foi declarada, morreram perto de 3.000 pessoas. Mas agora, na lei morreram. No Espírito, diz que se juntaram cerca de 3.000 pessoas. No mesmo dia, Deus trouxe uma nova colheita. Há uma colheita para colher nesta terra. Quando o Espírito de Deus chegou, as primícias, aquele grupo de pessoas eram as primícias da igreja. As primícias cheias do Espírito Santo. Diga aí, seu irmão, é tempo de colheita. Há uma colheita. Há uma colheita. Há uma colheita. Há uma colheita. Mas não podes ir buscar a colheita despido da glória de Deus. Tu tens de estar cheio do Espírito Santo. Olha o que eu digo, cheio do Espírito Santo. Tu és alegre e feliz, apesar das circunstâncias difíceis. Tu podes marcar a diferença neste mundo. Tu podes marcar. Onde quer que tu estiveres. Estou quase a terminar agora mesmo. Vocês sabem que Deus põe pessoas em certas posições para glorificar o nome dEle e para um plano redentor e para um plano para o seu povo. Vou terminar com Neemias, que era copeiro do rei. E estava junto ao rei, servia o vinho e diz que ele era uma pessoa totalmente amável. Mas a posição dele estava ali com um propósito. Diga aí, onde tu estás, há um propósito. Agora que és filho de Deus, agora que és um filho de Deus, há um propósito para cumprir na tua vida. E não é o teu propósito, é o propósito de Deus. Onde estás, tu tens de estar cheio do Espírito Santo. E quando Neemias soube que Israel, ou melhor, Jerusalém, assim que é, tem as suas muralhas caídas, que os inimigos entravam e zombavam dos judeus, ele se entristeceu. Mas por causa da sua fidelidade, diga ao seu irmão, fidelidade. Diga aí, fidelidade. Quantos querem mais de Deus? Fidelidade. Quantos querem mais de Deus? Fidelidade. Quantos querem receber mais de Deus? Deus, irmãos, digo, quantos querem receber mais de Deus? O que é necessário? O que é necessário? O que é necessário outra vez? Fé, diga, fé. O que é necessário? Receber. Amém?
Então diz que o rei lhe providenciou tudo. E ele foi reerguer as muralhas de Jerusalém. Viu o que a Bíblia diz? O Espírito do Senhor virá sobre vós para serem minhas testemunhas. Primeiro em Jerusalém. Diga, primeiro em Jerusalém. Abana o seu irmão e diga, Jerusalém. Tu tens uma Jerusalém. Diga-lhe, tens uma Jerusalém. Eu não sei qual é a tua Jerusalém, mas tu tens uma Jerusalém. Não queres ir para os confins do mundo. Eu vejo pessoas que dizem, vou às nações. Tens a Jerusalém? Já tens a Jerusalém? Tens a Jerusalém? Já tens a Jerusalém contigo? Diga, Jerusalém. Então o poder de Deus vem para quê? Para que eu seja uma testemunha do poder de Deus. Da minha Jerusalém. Quando a minha Jerusalém está conquistada, eu vou conquistar os meus vizinhos. Ajudei-a. Tens vizinhos? Diga aí ao seu irmão, tens vizinhos? São todos filhos de Deus? Não são? Começa a orar por eles. Porque Deus tem um plano redentor para a vida deles. Tu podes estar na droga. Tu podes estar até num lugar mau. Mas quando Jesus entra na tua vida, começa a restaurar tudo. Quando Ele começa a entrar na tua vida, Ele começa a restaurar tudo. Tu podes ter chegado enfermo, mas Ele pode curar-te. Ele pode sarar-te, se tu creres. Minha mãe chegou enferma totalmente à igreja, totalmente enferma, dos pés à cabeça. De tal ordem, quando o pastor disse um dia, o poder de cura está aqui esta manhã. Quantos recebem? E ela disse, Jesus, sou toda enferma. Onde queres que eu ponha a mão? E ela sentiu, põe a tua mão no peito. E o poder de Deus veio sobre ela. O bendito Espírito Santo estava naquele lugar e está aqui nesta manhã. Mas alguém tem que responder-lhe a Ele. Alguém tem que dizer, eu quero esse poder, eu quero essa graça. Não quero sair desta manhã como entrei. Eu quero sair livre, eu quero sair abençoada, eu quero ser transformado. Então ela estendeu a mão sobre o seu peito. Foi totalmente curada de tudo. Ouça, irmão, de tudo. De tudo. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Basta crer. Claro que houve outras situações em que ela teve que pôr uma fé mais robusta, mas ela venceu. Ouviu, irmão? Podemos vencer. Ela morreu com 97 anos. Ela venceu. Nós também podemos vencer. Ouça, irmão. Só há uma pessoa que pode atuar na nossa vida e mudar o nosso ser. O Espírito Santo.